Os adolescentes não maltrataram o Orelha por crueldade, mas sim por algo muito pior que quase ninguém percebe. E quando eu te falar o que é, você nunca mais vai olhar pra esse tipo de caso como molecagem. Você vai ver que o que aconteceu com o cachorro foi apenas a superfície de algo muito mais profundo, porque isso não é apenas sobre um caso isolado, mas é sobre postura. Então já salva esse vídeo, porque se você convive com filho, sobrinho, algum adolescente e pode entender como determinadas circunstâncias podem levar a casos extremos como simples consequência, é importante você não perder o que eu vou te dizer agora. Aquilo não foi um ato de crueldade pura e simplesmente, mas sim um ritual moderno de pertencimento. Naquela hora, eles não estavam tentando somente machucar, eles estavam tentando desesperadamente ser aceitos. E quando não existe ordem aqui dentro, o poder se deturpa por fora. No método da ordem eu explico: postura é igual a direção mais densidade mais coerência. E ali a gente vê um fenômeno que está por base de todas as catástrofes coletivas que envolvem mais de uma pessoa cometendo um ato que não faz sentido nenhum dentro de uma sociedade civilizada. O animal não foi tão somente vítima da crueldade, ele foi vítima de alguém que não mediu escrúpulos para se sentir alguém dentro de um grupo. E como no método da ordem nós não olhamos para a postura somente como um conceito, mas sim como algo que a gente consegue compreender melhor através de símbolos, eu tirei aqui duas cartas do tarô que explicam quem eles eram naquele momento e o que eles estavam buscando. Esses adolescentes, naquele momento, eram simplesmente alguém que estava se sentindo estagnado, de mãos atadas, de olhos vendados, numa gana de movimento, mas sem medir consequências, sem medir ações, sem medir para onde eles estavam indo. Eles sabiam que precisavam de algo diferente para se sentir vivos, para se sentir aceitos, alguma coisa do tipo. E eles enxergaram essa como uma oportunidade de quê? De conquistar evidência. Eles associaram a uma imagem, a um símbolo de conquista, fazer esse movimento, que aí sim nós podemos chamar de crueldade. Por isso não é apenas um evento isolado, isso é um padrão. Um padrão que, se você não olhar com o devido cuidado, pode ser a postura de alguém próximo a você, ou até mesmo algo que você passe em um determinado momento. E se você conhece um pai ou uma mãe que precisa ouvir isso, compartilha agora esse vídeo, manda agora mesmo para essa pessoa. Prevenir situações como essa é algo muito difícil, muitas vezes um desafio, porque as pessoas olham isso sob o ponto de vista do comportamento, ponto de vista do julgamento. Eu estou trazendo um convite para a gente olhar isso sob um ponto de vista padrão. O padrão que pode ser reconhecido, o padrão que pode ser identificado antes que o evento catastrófico aconteça. Porque quando a pessoa passa muito tempo nesse padrão, ela não encontra a ordem interna, e para isso muitas vezes ela precisa de um caos externo. A quebra de um limite, a quebra de uma norma, a quebra de uma convenção. E como a pessoa não está mais medindo consequências, como a pessoa está simplesmente querendo se sentir alguém dentro de um grupo naquele momento, ela simplesmente mimetiza o ilógico. E para sentir que existe, muita gente faz coisas sem sentido. E não são só os adolescentes. Adultos fazem isso o tempo todo. No ambiente de trabalho, acontece a humilhação de alguém. No ambiente do relacionamento, acontece a manipulação de alguém. E nas redes sociais, muitas vezes, a gente vê os chamados linchamentos coletivos, não é mesmo? Deve sim trazer punição, deve sim trazer justiça, deve sim servir de exemplo para que não volte mais a acontecer. Mas essa situação isolada envolve um padrão, um símbolo que pode estar presente em muitas outras situações.